Ora, viva graça e paz da parte de Deus, esteja com os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Desejar a todos, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil normal. Infelizmente, já não estaremos a realizar em nossa página por motivos técnicos. Então, achamos por bem realizarmos mesmo cá no nosso perfil normal. E enquanto isso, vamos pedir aos irmãos que estão a nos acompanhar neste exato momento que partilhem a live, marquem os vossos amigos na live, pois a live vai ser uma grande bênção. Penso eu que o Senhor poderá nos despertar em muitos assuntos que muitas vezes passam desapercebidamente aos nossos olhos. Assuntos esses que giram em torno do cristão e a política. E, como é de conhecimento de alguns, não de todos, hoje temos o nosso convidado, nosso irmão e querido amigo, José Quiloange, que pela nossa surpresa é meu xará, né? No sobrenome, só que enquanto que o meu termina com José, o dele começa com José. Isso é tão profundo, é tão profundo como tal. Então, nós vamos já dar a oportunidade ao nosso querido irmão, em primeira instância, que se auto-apresente para que os irmãos que estão a acompanhar a live possam saber com quem eles estarão a presenciar. Meu irmão, tenha bondade. Bem, paz de Deus, meu irmão. Uma saudação especial para todos os irmãos que vão se juntar à live, os que já estão aqui conosco na live. Na verdade, não há muito o que dizer a meu respeito, senão o meu nome completo, José Correia Vieira Quilões, é o meu nome, natural de Malães, pronto, mas atualmente residente em Luanda, casado com a Maria Sacaia, e sou pai de um casal, nomeadamente Filipa Quilões e o Nathaniel Quilões. Eu e minha casa somos da congregação do Futungo, a igreja pastoreada pelo pastor Silvio Lobato e o bispo Mangumbala. Prontos, em suma, penso que essas são algumas informações a nosso respeito, né? Prontos, jurista, advogado e professor também, pelo Ministério da Educação, já há alguns anos. Pronto, acho que essas são as informações que podem ser dadas a meu respeito. Amém, amém, meu irmão. Desejar ao irmão seja bem-vindo mais uma vez neste bate-papo teológico, e penso eu que vai ser uma conversa interessante e pertinente. Então, novamente faço um apelo aos irmãos que estão nos acompanhar, que partilhem a live com mais pessoas, preparem as vossas inquietações, porque hoje o dia vai aquecer. Antes mesmo de nós começar a entrar naquilo que vem a ser o nosso assunto, o meu irmão nos fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, que é jurista, certo? Certo, certo. Talvez uma curiosidade que vai lá surgindo em nossos corações, desde sempre, meu irmão, já teve uma inclinação, enquanto adolescente, já teve uma inclinação nesse ramo do direito, ou o que houve, né? Será que essa paixão, esse desejo partiu depois de uma fase adulta, ou mesmo desde a sua menina? Queremos saber, de forma breve, a respeito dessa questão, meu irmão. Bem, meu irmão, na verdade, se me perguntassem há 10 anos sobre essa situação, eu diria não. Eu nunca quis ser jurista. A minha paixão sempre foi para a comunicação. Tanto é que eu me lembro,
Em 2009, quando estava a terminar exatamente o ensino secundário, na nona classe, eu tinha forte desejo de ingressar no curso de jornalismo no CFJ. Pois, infelizmente, fizemos alguns contatos e acabei por não entrar no CFJ. Nessa altura, então, um amigo do meu pai aconselhou-me a mudar de formação, já que não era possível na altura fazer jornalismo. Acabei por ir para o INE e fui fazer o INE, formação de professor na opção de Geografia e História. A ideia era, terminado a formação no ensino médio em História, eu vinha para Luanda e então nessa altura podia fazer a faculdade em Comunicação Social. Só que ao longo da formação fui gostando de estar perante os alunos e perante o quadro, que acabei depois ganhar uma paixão por línguas. E na altura, como já falava, já frequentava o curso de inglês, já tinha algum domínio em língua inglesa, passei a desejar então fazer uma licenciatura em língua inglesa, concretamente na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. É assim que em 2015, ao terminar o ensino médio, eu venho para Luanda, faço uma inscrição na Universidade Agostinho Neto. Infelizmente, depois da prova, tive uma nota muito baixa, por acaso, tive 11,5 e não acabei por passar. E foi nessa altura que eu vou para a Universidade Independente visitar o irmão Soares Ramos Francisco, que na altura já estava lá a fazer o primeiro ano de Direito, a terminar o primeiro ano. E então, nessa altura, o irmão disse, olha, Clões, você tem de fazer Direito. Então, eu aceitei o desafio, fiz a matrícula, fiz a inscrição e, vá lá, acabei por gostar e estou aqui hoje como um pesquisador das ciências jurídicas. É exatamente assim. Tudo trivial. Uma bênção ver isto, meu irmão. E ainda mesmo falando dessa questão, percebemos claramente como é que foi, né? Como é que foi esse processo acerca do teu envolvimento com essa questão voltado ao direito. E que, por sua vez, também o direito fez com que também se envolvesses, né, com essas coisas de política. Será que necessariamente pessoas que estão a fazer essa formação de direito, há sempre uma tendência mesmo de se inclinar para a questão da política? Como é que é? Como é que é essa questão, meu irmão? Sim, olha, antes de responder, dizer que a minha inclinação na política, aos assuntos políticos, não é decorrente do curso de Direito. Eu sempre tive inclinações ligadas à política, mesmo quando estava fazendo ensino médio, eu tinha já uma visão muito crítica dos fenômenos políticos em Angola, e então, quando vim para o direito, isso só ajudou a cimentar esse interesse. Agora, respondendo à questão, claro que se a pessoa for fazer direito, ela vai ter, de forma natural, contato com matérias ligadas à política, porque primeiro é que as duas ciências fazem parte das ciências sociais. E depois, quem estuda direito, no primeiro ano e no segundo, tem História das Ideias Políticas, que é mais ou menos um historial de como as sociedades foram se reinventando politicamente. Depois, tem a cadeira de Direito Constitucional e Direito Constitucional. No fundo, parte significativa desse ramo do direito é político. Depois, tem a cadeira de Direito Administrativo, e direito administrativo é fundamentalmente um ramo jurídico que explica a miúdos quais são os princípios ligados à governação, à administração pública, como é que se fazem a satisfação das necessidades coletivas, como é que os Estados se posicionam perante os fenômenos sociais ligados a servidores públicos. No direito constitucional, há uma outra cadeira que se chama Direitos Fundamentais, e todas essas cadeiras que eu citei aqui, como por exemplo Filosofia do Direito, são cadeiras que estão ligadas que têm alguma ligação profunda com a política, razão pela qual geralmente as pessoas que estudam direito têm muita habilidade com as matérias ligadas à política e têm tendência depois para seguir carreira política.
Certo, 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 certo. E enquanto mesmo a tua firmeza na fé, será que neste período meu irmão teve contactos, né? Contato com escritos de certos homens que também são inclinados nessas coisas? Ou como é que é? Será que houve também uma influência nesse sentido? Sim, sim, óbvio, óbvio, naturalmente, óbvio. Primeiro que eu passei a ouvir muito Franklin Ferreira, depois comecei a ouvir o pastor John MacArthur, que por acaso sempre teve um posicionamento político muito forte. Depois passei a ouvir Tony Nzinga, o angolano, o pastor angolano, que é uma referência para os cristãos na política. Depois passei a ouvir Silas Malafaia, por incrível que pareça. Antes mesmo de conhecer as doutrinas reformadas, eu ouvi muitos posicionamentos de Silas Malafaia e todos eles eram ligados. Ele era contundente em relação à avaliação política na perspectiva cristã. No final do dia, o juntado a esse arcabouço que eu já tinha, e depois com a minha vontade em contribuir de forma significativa para as questões sociais, começaram a fazer com que eu me inclinasse muito mais para a política. Claro está que, mais tarde, surgiram outros nomes, né? Então esses também ajudaram a cimentar a minha posição na política enquanto cristão. Certo, certo, certo. Para os irmãos que estão a entrar agora na live, sejam todos bem-vindos. E pedimos também a esses irmãos que entraram agora que partilhem a live com mais pessoas, marquem os vossos amigos nos comentários, pois hoje vamos falar a respeito desta temática conforme os irmãos estão a observar ali no rodapé. Tem a ver com o papel do cristão na política, participar ou afastar-se. Uma curiosidade que eu também gostaria de ouvir por parte do meu irmão é acerca mesmo da política, né? Não sei se eu sou o único, mas eu cresci num ambiente em que a política era visto ou é vista, né, como algo muito negativo, né? Como algo muito negativo, como um cenário cheio de corrupção, um cenário não adequado para que o cristão se envolva. Então, nesse sentido, meu irmão, será que a política é mesmo desta maneira? Será que olhando nós a política dessa forma, estaríamos a olhar de uma forma saudável? Como é que é? Como é que meu irmão julga nessa percepção das pessoas no tocante mesmo olhar a política de uma forma tão negativa, tão repugnante, meu irmão? Bem, infelizmente, o nosso histórico de desenvolvimento político é um histórico marcado por muita violência. Como os irmãos estão lembrados, nós, enquanto país, Angola, nasceu já num ambiente de muito conflito entre os irmãos. Infelizmente, depois de 1975, depois do 11 de novembro, o país ficou dividido praticamente em duas frentes, uma travada pelo governo, pelo então governo liderado pelo MPLA, e outra travada pela UNITA. E o que fez? Fez com que o país estivesse em dois extremos. Ou a pessoa era militante, simpatizante do MPLA, ou a pessoa era militante, simpatizante da UNITA. E o que é que isso propiciou ao longo de 25 anos de conflito armado? Propiciou a que as pessoas tivessem uma visão extremista em relação ao angolano do outro lado, e criou inimizade. Com essas inimizades e com essa guerra, criou-se também um ambiente em que as pessoas eram perseguidas por pertencer a este ou aquele partido. Infelizmente, isso foi fazendo com que as pessoas fossem se retraindo em relação aos assuntos políticos e fossem percebendo que a liderança política angolana é excessivamente violenta, e que aqueles que se posicionassem contra essas lideranças, tivessem uma opinião contrária a essas lideranças, poderiam sofrer represálias ou até mesmo morte. E aqui estamos lembrados do que aconteceu em 27 de maio, estamos lembrados de algumas atrocidades que foram cometidas na Jamba. Pronto, todo esse cenário
não ajudaram muito a que o angolano tivesse paixão por política. Depois, para piorar o cenário, nós adotamos, logo na Primeira República, o sistema socialista, o sistema socialista através da adoção do comunismo e do socialismo. E com a adoção desse sistema político, o primeiro presidente da República de Angola, Dr. Antônio Agostinho Neto, havia feito uma declaração, penso que é no dia 2 de março, se o meu nome trair, vou ficar aqui nas minhas anotações. O presidente Agostinho Neto, na altura, isto é, no dia 21 de maio de 1976, havia feito a seguinte declaração: os católicos e os protestantes não podem filiar-se no nosso partido. Talvez daqui a uns 50 anos não haja nenhuma igreja em Angola. Essa declaração do presidente Agostinho Neto acabou por deixar uma mensagem muito nítida na sociedade angolana, de que havia uns que podiam fazer parte da política ativa partidária e havia outro segmento da sociedade que tinha proibição expressa de fazer parte da política partidária se permanecesse na condição de cristão. E como o meu irmão sabe, nós sempre tivemos desde a colonização portuguesa e até os dias atuais, sempre tivemos uma sociedade composta maioritariamente por pessoas cristãs, porque as pessoas foram aderindo à fé de forma massiva. Ao dar essa mensagem para a sociedade, a maior parte da população começou a ficar retraída em relação à política. Depois, mesmo quando alcançamos a paz, ainda tivemos muita dificuldade em promover a real reconciliação entre os irmãos, de tal maneira que continuamos a ver, infelizmente, durante muitos anos, a perseguição política àqueles que tinham uma posição contrária ao governo, e sendo que, muitas vezes, falou-se mesmo em assassinato de caráter e prisões arbitrárias. Esses cenários todos, com essas mensagens nítidas, foram sendo passadas para a sociedade. As pessoas foram, então, inibindo-se da política e foram tendo mesmo a consciência de que a política é má, porque analisávamos sempre a política na perspectiva do autor político, do titular de cargo político. Os seus atos, que não eram grandes exemplos na sociedade, foram nos levando a considerar efetivamente que nós estamos em presença de uma área do saber humano que é má, que propicia a maldade, a corrupção, e era melhor para os cristãos e para a população em geral não tocar em assuntos políticos. Tanto é que hoje ficou uma máxima na sociedade angolana, que foi muito reproduzida, que era: che, menino, não fala política. Porque falar de política naquele cenário anterior aos anos 2012 era muito perigoso e acarretava mesmo um certo risco para a integridade física de quem se aliasse à política sem concordar com o partido que governa. Certo, certo. Então, dito de outra maneira, então, essa visão negativa que muitas pessoas, né, no nosso contexto angolano tiveram, é mesmo em função desse todo cenário muito feio, um cenário assustador, que de certa maneira os mesmos chegavam a esta conclusão. Mas descartando, deixando de lado esses aspectos, né, esses aspectos negativos, a política é má, é coisa má, deixando de lado esse aspecto. Será que o cristão deve se envolver na política mesmo? O que o meu querido irmão tem a dizer relativamente a essa questão? Perfeito. Olha, a política não é má. Primeiro que a política é uma área do saber humano e que pode ser analisada de duas perspectivas. Diogo Freitas do Amaral, em seu livro História das Ideias Políticas, defende que a política deve ser analisada em duas perspectivas. Uma perspectiva prática e outra perspectiva epistemológica, enquanto ciência. Enquanto ciência, a política vai ser nada mais do que um conjunto de doutrinas, princípios que são estudados para a organização de uma sociedade, para a administração dos interesses de uma sociedade, para o exercício do poder em uma determinada sociedade. Logo, aqui, enquanto ciência,
equivale às outras demais ciências sociais, como o direito, como a pedagogia, como a medicina, enfim. E se a ciência, que é um ramo do conhecimento sistematizado, filosófico, com princípios e características próprias, estudar uma ciência nunca é má. Aliás, as ciências sociais, elas existem, se propõem a resolver problemas sociais que afligem as pessoas nas sociedades diversas. E, nessa perspectiva, estudar um ramo de conhecimento que se propõe resolver problemas de ordem prática não é uma ideia errada. Aliás, os estudos, a reflexão racional é uma orientação divina, é um dom de Deus, porque nós acreditamos, enquanto cristãos, que todo conhecimento é conhecimento de Deus. Todo saber que seja útil para a vida em sociedade é um saber que procede do próprio Deus. Nessa perspectiva, estudar política é exatamente um exercício saudável, é o mesmo que estudar uma outra ciência social ou das exatas. É uma ciência apenas. Nada tem que ver com questões más. Na outra banda, na outra perspectiva, analisamos a política do ponto de vista prático, ou seja, enquanto um conjunto de práticas tendentes à assunção e à manutenção do poder através de grupos mais ou menos extensos, os partidos políticos, que ombreiam com os demais contendores para o exercício do poder político de um determinado Estado. Nessa perspectiva prática, a política seria o ato de conquistar o poder, manter o poder e exercer o poder. Para que fim? Para a satisfação das necessidades coletivas, haja vista que o político existe para administrar o interesse público de todos numa determinada sociedade. Ora, o que é exatamente fazer política na prática? É traçar programas que visam a construção de uma escola, a gestão de uma escola, a manutenção de uma escola, a construção, o planeamento, a ordenação de uma cidade, a construção de estrada, o fornecimento de serviços, como serviço de segurança através da Polícia Nacional, serviço militarizado através das Forças Armadas, o fornecimento de serviços como eletricidade, água, saneamento básico, enfim. Como o irmão pode perceber, em todas essas atividades, fornecer um conjunto de atividades como estas não corresponde a uma atitude má. Pelo contrário, é algo desejável. Mas verdade é que, assim como nos outros ramos do saber humano, na ciência política e na prática política, também existem momentos infelizes. Por quê? Porque assim como o médico é um ser humano e pecador, o político também é um ser humano e o é também na perspectiva de um ser pecador. Logo, assim como podemos ter um médico mau, podemos igualmente ter um político mau. Assim como podemos ter um professor bom, podemos também ter um político bom. Ou seja, o que é mau não é a política em si. É exatamente o ator político, que é um ser humano, que tem tendências para o depravado, para o errado, para o mal. E na hora de avaliarmos, nós não avaliamos a ciência, nós avaliamos exatamente o ator de atos maus ou bons, para dizermos se esse ramo do saber é bom ou é mau. Só que a nossa avaliação tem sido um pouco injusta, porque nós não fizemos essa avaliação em relação aos outros ramos do saber. Dificilmente nós classificamos a medicina como algo mau, a pedagogia como algo mau, a arquitetura como algo mau, a engenharia como algo mau, a filosofia como algo mau. Mas, em relação à política, nós tendemos a classificar a política como algo mau. Por quê? Porque nós avaliamos de forma incorreta. Nós avaliamos a ciência, o conjunto de doutrinas, e não o autor delas, e não o autor dessas práticas, quando a avaliação devia se cingir-se exatamente no autor e não na ciência como tal. Meu irmão, só para atiçar um pouco mais a curiosidade das pessoas em relação ao fato da política ser algo bom, eu tenho aqui duas citações. A primeira é do Eduardo Gardner. Eduardo Gardner
diz que a política é indispensável para impedir que a vida humana se transforme numa guerra de todos contra todos. Portanto, a justiça e a ordem pública são essenciais se o Estado quer ser verdadeiro instrumento de comunidade no sentido de promover o bem-estar geral. Ou seja, hoje por hoje, não é possível promover-se o bem-estar numa determinada sociedade sem a política. Outra citação que eu gostaria de fazer aqui é do Donovan. Donovan afirma que a política é uma das áreas da vida de maior relevância para a sobrevivência da sociedade, e ele questiona, imagine em que situação estaria a nação se não houvesse nenhum governo, nenhuma autoridade civil. Cada pessoa se comportaria segundo a sua natureza pecaminosa, a criminalidade estaria fora do controle, não haveria serviço postal, nem qualquer serviço público, a vida em tempo seria insuportável. E é exatamente esse o pensamento que as Escrituras Sagradas nos oferecem, fundamentalmente em Romanos 13, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala da necessidade do magistrado civil e do dever que nós temos enquanto cristãos de nos sujeitarmos ao magistrado civil. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que o magistrado civil é um órgão criado por Deus que decorre da vontade divina para o bem do próprio homem. Porque o magistrado civil é servo de Deus para, primeiro, proteger os bons e punir os maus. E como é que é possível fazer isso? Só é possível fazê-lo através da aplicação dos princípios políticos, porque os princípios políticos são eles os orientadores do exercício governamental. Amém, meu irmão. Para os irmãos que estão a nos acompanhar e tiverem alguma inquietação, alguma dúvida, podem expor nos comentários. Nós vamos ler e vamos procurar responder os mesmos comentários. Novamente, peço mesmo que partilhem com mais pessoas a respeito, que partilhem com as pessoas acerca desta live. E como se não bastasse a todos os irmãos que nos acompanham, não obstante este bate-papo que nós estamos a ter com meu irmão José Quiloange, pela nossa surpresa, o irmão é autor de um livro que trata justamente desse assunto que envolve o cristão e a política. O irmão respondeu bem a respeito de muitos outros aspectos que envolvem mesmo a questão da política. E uma coisa que às vezes fica assim na mente de algumas pessoas é: está tudo bem, o cristão pode sim se envolver com a política, fica evidente na fala do meu irmão, mas será que deve-se ter também um cuidado por parte desse cristão ao adentrar neste caminho da política? Sim. Primeiro, uma nota prévia para dizer que a política não pode ser encarada como privilégio dos cristãos ou dos não cristãos. A política, do ponto de vista prático, já não do ponto de vista científico, do ponto de vista prático, que é a busca por assumir o poder, manter o poder e exercer o poder, é, no fundo, um privilégio dos cidadãos. Quer o cidadão seja cristão, quer ele não seja cristão. Contanto que ele seja cidadão da polis, tem o direito e a legitimidade de escolher alguém para o representar como governante ou de se fazer eleger para atuar como governante ou como político nas mais diversas áreas do aparelho estatal local. Nessa perspectiva, quando o político entra para a política, deve ter a consciência de que ele é um servidor público, de que ele existe para servir as pessoas que o elegeram e que o indigitaram na posição em que está. E nessa perspectiva, o que as Escrituras falam a respeito de servir é de que quem serve se posiciona na condição de um mordomo. A Escritura traz a figura de mordomo para se referir àqueles que têm a missão de administrar patrimônio que não lhe pertence. Nessa perspectiva, o político cristão
que é essa questão que o meu irmão coloca, naturalmente deve, olhando para o exemplo de Daniel, propor a seu próprio coração de não se contaminar com os desvios éticos e morais que também permeiam o contexto dos políticos, porque a pessoa que é eleita, por exemplo, como administrador, como governador ou como presidente, lida com patrimônio, um patrimônio que não é seu, é um patrimônio coletivo. Só que, por estar sobre a sua gestão, a tentação de usar esse patrimônio para satisfazer interesses próprios, ao contrário dos interesses coletivos, é maior, é grande. É semelhante nesse momento ao funcionário de um banco. Ele tem acesso ao dinheiro, dinheiro que não é seu, e a tentação, se ele não for uma pessoa de um coração nobre, de um coração humilde e, sobretudo, um coração piedoso, a tendência de mexer, de roubar, de retirar, de subtrair o dinheiro dos depositantes é maior. O mesmo se dá em relação ao político. Sobre a gestão de interesses públicos, ele tem muitos acessos. Tem acesso a dossiês sensíveis, tem acesso aos concursos, aos contratos. Muitas vezes ele é que decide quem contratar para prestar serviços ao Estado, quem não contratar. Todos esses desafios juntos, se forem colocados sobre os pés de alguém que não tem um coração correto, de alguém que não tenha uma capacidade ética e moral de qualidade, no sentido de que eu sou um servidor público, eu estou aqui para servir com os bens públicos, o interesse de todos e não o meu, naturalmente vai corromper-se, vai tomar decisões inadequadas. Por essa razão é que, na minha perspectiva, faz todo sentido que o cristão político tenha o cuidado de fazer um voto consigo mesmo perante o Senhor, de respeitar o patrimônio público e de buscar no Senhor forças para não se contaminar com as propostas que muitas vezes são feitas aos corredores. E o exemplo mais pragmático que tiramos aqui é exatamente Daniel. Daniel vai num contexto em que ele é nomeado para um governo que os demais colegas políticos são corruptos, são homens maus, são homens que vilipendiam os inocentes. O que Daniel faz? Daniel se propõe mesmo a obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus orienta a sermos mordomos fiéis, e então diz que não vai se contaminar. Foi exatamente isso que guiou todo o consolado de Daniel, ao ponto dele ter ficado na história como um governador fiel, como um político bom, que no seu tempo fez tudo para a prosperidade da cidade em que ele estava envolvido. É esse o cuidado que o cristão político deve ter. Certo. Fica já claro que para os cristãos que estão inclinados nessa área da política, estão a se envolver, eles precisam mesmo terem o cuidado, lembrar sempre das palavras, né, do nosso mestre sobre a necessidade da gente orar e vigiar para não entrarmos em tentação, pois em função de lidar mesmo com patrimônio que não nos pertence, com certas situações, conforme já nos foi bem apresentado, há sim uma tendência do coração querer se entregar para um mal. Então ali, pelo menos, isso me faz lembrar uma declaração. São duas pessoas que eu ouvi a pronunciarem isso. Primeiro foi mesmo o Lula, né, presidente do Brasil, que tem sofrido muitas críticas, mas ele uma vez disse uma coisa que me marcou. Ele disse o seguinte: para aquelas pessoas que vão olhar a política e vão dizer assim, não, eu não quero me envolver com esta coisa, eu não quero me envolver com isso porque isso é satânico, isso eu não quero. Essa mesma pessoa não deve um dia reclamar se pessoas más estiverem em frente dele para o governar, porque ele não quer, porque se você ficar na neutralidade e não desejar se envolver nisso, então pessoas que você não gostaria que estejam lá em frente vão estar, e não terás motivo para reclamar, porque foste também tão negligente quanto essa
questão. E eu vi que faz muito sentido. Se eu não querer me envolver, se eu não querer estimular irmãos capacitados, né, que têm essa graça, a se envolverem nessa área, então fica meio complicado porque a gente percebe que se os cristãos não se envolverem nesse mundo que nós estamos aqui a abordar, penso que nós vamos viver em uma grande decadência, né? E é isto porque certas leis que são contrárias à nossa fé podem ser a qualquer momento estipulado ou levantado. Então, se não tiver alguém que pelo menos tem essa noção daquilo que vem a ser a palavra de Deus para dizer não, pelo menos isso não, então não tem como a gente impedir que tais coisas não venham à tona. Então, é muito necessário, é muito crucial nós mesmos nos envolver nessa questão. E também uma questão que é muito interessante nesse mesmo assunto sobre o papel do cristão na política é no que concerne aqueles que tenham uma vocação pastoral. E nós, por exemplo, conhecemos propriamente como é que ou seja, as exigências do ministério pastoral. Então, de uma forma assim, do ponto de vista do meu irmão, José Quiloange, o que o meu irmão tem a dizer? Será que um pastor poderia tentar se envolver, estou a falar ativamente mesmo, talvez em cargo como deputado, esses cargos assim, que por sua vez roubará muito do seu tempo? O que meu irmão tem a dizer? Qual é a leitura que meu irmão faz no tocante a essa questão? Bem, trouxe um exemplo muito prático, o deputado. Eu não creio que a função do deputado seja uma função incompatível com o exercício do ministério pastoral. Não creio assim, não observo assim, porque o deputado é um funcionário público no final do dia, tem um horário de trabalho que, em geral, ele não vai todos os dias à Assembleia Nacional, ele vai em sessões bem marcadas de forma prévia, pese embora que tenha trabalho para fazer junto do seu grupo parlamentar, mas ele também tem um horário de trabalho, não trabalha o dia todo, não sai de casa às 6 e volta às 18 todos os santos dias. Não é exatamente isso que acontece. Tem um horário de trabalho, aliás, a legislação em Angola é clara que as pessoas não trabalham mais de 8 horas por dia, salvo em situações muito específicas, extraordinárias. Agora, é claro que tem que se olhar para o tipo de ministério pastoral que a pessoa tem. Há pastores que estão num ambiente eclesiástico que lhes permite, por exemplo, fazer trabalhos parciais, ou seja, trabalha meio-dia e no outro horário atende as questões ligadas com a igreja. Temos esses exemplos. E aqui, se o pastor quer se eleger como deputado, penso que a primeira coisa que se deve avaliar é a estrutura da igreja local, porque é sempre a estrutura da igreja local, porque aqui a avaliação tem que ser mesmo casuística, não pode ser generalista, é a estrutura da igreja local que vai permitir a esse pastor saber se, cuidando dos negócios do reino junto da comunidade, teria como conciliar as duas atividades e não ferir nenhuma delas. Caso essa resposta seja sim, pode efetivamente. Caso, conhecendo o contexto da sua comunidade, a resposta for negativa, ali ele saberá também decidir. Lembrando que o pastor Desmond Tutu, que foi bispo da igreja anglicana na África do Sul, foi político durante a vida toda. E não tem notícias da igreja anglicana reclamar do pastor por ele ter sido político, não me parece. Agora, há situações, claro, como eu disse, muito específicas, né? Nós, fundamentalmente, eu e o irmão Batista, somos de uma matriz cristã comunitária, por assim dizer, que são igrejas emergentes, que têm uma estrutura ainda muito fragilizada e que estamos a construir os alicerces dessas igrejas locais que querem de robustez no futuro. Nessa altura, nossos desafios são maiores. Agora, se nós estivermos perante uma igreja, por exemplo, que tenha 5 pastores,
4 pastores e as funções estão bem distribuídas, não haverá dificuldade alguma de um desses pastores assumir encargos políticos, desde que não fossem incompatíveis com o contexto da sua igreja local. Estão a nos acompanhar. Nossa live havia sofrido uma interrupção, mas estamos propriamente na segunda parte da live, que também, por sua vez, vem a ser quase a conclusão do nosso bate-papo. Então, nós estamos a falar propriamente, ou seja, o nosso querido irmão José Quiloane estava a falar um pouco daquilo que vem a ser a estrutura do seu livro, ou seja, alguns assuntos que a gente vai encontrar ao nos depararmos com o seu livro. Então, meu irmão, esteja à vontade para dar continuidade num assunto no que diz respeito mesmo ao seu livro. Perfeito, perfeito. Bem, como íamos avançando antes da interrupção da rede, o Cristão e a Política vai ser autografado neste dia 13 de dezembro, daqui a 2 semanas, sensivelmente, 2, 3 semanas, na União dos Escritores Angolanos, sítio do Lago das Escolas, aí nas mediações da Escola Angola Quiloane, da Escola Francesa e do Gabinete Provincial de Educação de Luanda. A sessão de autógrafo vai começar exatamente às 15 horas. Por que é interessante ler o Cristão e a Política? É interessante porque o Cristão e a Política comporta consigo 4 capítulos muito desafiantes mesmo. O primeiro capítulo é um capítulo onde a gente aborda todas as questões epistemológicas ligadas com os conceitos científicos e teológicos do cristão e do cristão, da política, da cosmovisão bíblica. Tratamos aqui também as ideologias políticas de modo geral e de modo específico no contexto angolano. Também discutimos nesse primeiro capítulo as ideologias políticas adotadas tanto pelo MPLA, partido que nos governa, quanto pela UNITA, que é o principal partido da oposição. Enfim, são esses conceitos todos que nós temos no primeiro capítulo. No segundo capítulo o Cristão e a Política, nós falamos sobre o magistrado civil, sua necessidade e sua fonte. Ou seja, aqui vamos analisar o governo do ponto de vista doutrinário, para sabermos o que é um governo, depois como é que eles surgem, qual é a sua fonte e qual é a sua necessidade de existir. Então são esses desafios que nos propusemos aqui no segundo capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos apresentar o governo mercenário e o governo futurista patriota. Depois de sabermos o que é o governo, o que é que faz, o que é que não deve fazer, nós decidimos dar um conjunto de ferramentas, um conjunto de critérios que as pessoas podem usar para, a partir deles, analisar os governos do seu contexto e saber se, por exemplo, se está em presença de que tipo de governo, se é um governo mercenário, por que é um governo mercenário, se é um governo patriota futurista, por que é um governo futurista patriota, o que um faz e o que o outro não faz. Enfim, é um desafio esse terceiro capítulo. E o último capítulo, como não podia deixar de ser, se o livro é Cristão e a Política, decidimos também analisar a possibilidade da existência de um governo liderado por um cristão ou por vários cristãos. E então aqui o cristão sabe quais são os cuidados a ter enquanto político, quais são os desafios que vai encontrar enquanto político, como lidar com esses desafios, enfim. E também, nesse último capítulo, nós lançamos um desafio praticamente aos irmãos em Angola. As estatísticas dizem que parte significativa da população, isto é, a maior parte da população angolana, é de matriz judaico-cristã, frequenta uma igreja evangélica. Ora, se isso for verdade, 80% estamos a falar mais ou menos de 20 e tal milhões no universo de 35 milhões. Nessa perspectiva, se nós somos assim tantos,
por que razão, essa é a questão que se coloca, por que razão não conseguimos influenciar a sociedade do ponto de vista político, a fim de que politicamente a sociedade seja ética e moralmente recomendável? E então aqui eu lanço o desafio a que juntemos em torno de uma reflexão profunda 7 milhões de cristãos, porque eu acredito que se juntarmos 7 milhões de cristãos numa reflexão, no verdadeiro sentido da palavra, nós podemos ajudar o nosso país a ter um rumo diferente do que tem habitualmente, porque a história nos provou que os países onde há um número de população maioritariamente cristã tiveram êxitos, conseguiram suplantar vários desafios, entre os quais o desafio da corrupção e do subdesenvolvimento. Há um aspecto neste livro que, no fundo, é o tema que mais trabalho dá nesse livro, é exatamente a discussão sobre o papel da mulher na política. Será que a mulher cristã pode assumir, deve assumir a liderança máxima do país? Essa é uma discussão que o Cristão na Política não quis calar, abordou o assunto com base na narrativa bíblica histórica, com base nos princípios bíblicos, enfim. Então, a irmã cristã precisa também ter acesso a esse livro para saber como se posicionar efetivamente em relação à política. Qual deve ser o posicionamento dela, como deve ser, o que se espera de uma mulher em relação a assuntos políticos, sobretudo se a mulher for cristã, enfim. Então, são esses desafios que nós propusemos nesse ensaio e, no fundo, vamos desejar boa leitura aos leitores que estão a fazer as suas reservas, que já estão a receber, que estão por receber os seus exemplares, e aqueles que se juntarão a nós no dia 13 para também adquirir os seus exemplares. É um livro bastante desafiante, escrito na linguagem e no contexto angolano. Ao contrário dos vários livros que nós temos, que foram escritos em outros contextos, esse tem a particularidade de ter sido escrito primeiro por um angolano e depois com base ao contexto político angolano. E no fim, é isso que podemos dizer a respeito do Cristão na Política, que vai autografar no dia 13 de dezembro na União dos Escritores Angolanos. Aleluia, aleluia, meus amados irmãos, é tudo nosso. E só mesmo de ouvir a respeito dos temas que foram abordados no livro gera, de certa maneira, um interesse mesmo. E é um interesse em nossas almas, porque penso eu que, para irmãos que são leigos na matéria, tendo já uma obra como esta, irá lhes ajudar bastante já a começar a ter uma compreensão mínima daquilo que vem a ser este assunto, que para muitos é uma dor de cabeça. Então, para os irmãos que estão a acompanhar, para os irmãos que talvez poderão assistir essa live amanhã ou dentro de uma semana, faça a aquisição deste livro. Creio eu que meu irmão não se arrependerá. Falo isso porque nós tivemos contato com o livro e uma das declarações que eu havia feito com base no mesmo livro é que, ainda que nós não tivéssemos, né, contato com homens que nós admiramos, né, eu sei que para muitos leitores de teologia talvez conheçam certos nomes de irmãos que tratam a respeito disso. Temos o pastor Franklin Ferreira, temos o pastor Wayne Grune, e também temos o Nicolas Ferreiras, né, pessoas que vão lá muito se dedicando nessas horas. São pessoas que estão lá fora, não no nosso contexto africano. Então, ainda que a gente não tivesse contato com o escrito deles, apenas tendo contato com o escrito do nosso irmão, já seria uma grande vantagem, já seria uma bênção para nós. Portanto, convido os irmãos mesmo a adquirir, entram em comunicação, vamos aproveitar o momento, penso eu que vai ser uma grande bênção. Para concluir mesmo com a nossa live, uma pergunta que estava a vir sempre na cabeça, que acabei sempre falando mais tarde, é mesmo em como é que este ensinamento vai ser transmitido na igreja, como é que
De forma prática, né? Como é que os pastores podem trazer essa temática, ajudar os seus membros a ter uma compreensão. E uma coisa que muitos pastores muitas vezes utilizam é certas nomenclaturas que muitas vezes, ao invés de ajudar, parece que piora mais na situação. Às vezes o pastor chega e diz direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, é claro, para aquelas pessoas que estão muito dedicadas já nesses assuntos, já tem uma noção, não. Os da direita, de forma simples e básica, primam por este caminho. Os da esquerda primam por aquele caminho. Então, como é que seria isso, meu irmão? De forma muito prática, como é que seria, ou qual deveriam ser os conselhos que o meu irmão deixaria aos pastores, né? Para a maneira como eles vão ensinar, quais são os conselhos que o meu irmão deixaria? Bem, é um desafio também, claro, enorme. Primeiro porque nós já mentalizamos que existem assuntos que não são de púlpito, infelizmente. E se questionarmos hoje aos pastores quais assuntos não são de púlpito, certeza que muitos deles dirão, esse não é. Mas a experiência que tenho recentemente na minha comunidade, no Futungo, e noutras que passei, foi uma experiência interessante, que as pessoas estão ávidas por ouvir a teologia relacionada aos assuntos sociopolíticos do seu contexto. E o modelo, na minha perspectiva, o modelo ideal para se estudar esse assunto é, no fundo, reservar um tempo de qualidade, por exemplo, 2 dias, né, num contexto de estudo bíblico, porque acho que é melhor num contexto de estudo bíblico do que numa simples pregação, principalmente naquelas igrejas em que a pregação não dá lugar a questionamentos, né? Tipo, depois da pregação as pessoas não têm acesso a perguntas e respostas para verem esclarecida alguma outra dúvida. É por essa razão que eu sugiro que estudar esses assuntos convém ser feito num contexto de estudo bíblico em que a igreja, por exemplo, em 2 dias, reserva 2 horas para o primeiro dia, 2 horas para o segundo dia, porque neste período, em 4 horas, e não precisa ser corrido, não precisa ser seguido, pode ser 1 mês, 2 horas sobre isso, daqui a 2, 3 meses, mais outras 2 horas. Se tivermos essa paciência de anualmente tirarmos 2 dias para analisando assuntos relacionados a essa temática, penso que nós vamos tendo membros com uma compreensão correta sobre os aspectos sociopolíticos do seu contexto, para termos, então, a possibilidade de termos na sociedade intervenientes políticos que sirvam a Deus e que tenham consciência de que o Estado é uma pessoa de bem e como pessoa de bem deve ser titulada por pessoas idôneas. Pronto, o melhor cenário no final do dia é a conferência, é a realização de conferências, porque as conferências têm a possibilidade de dar um tempo de qualidade aos temas, mas se não tiver condições para realizar uma conferência só entre os irmãos daquela igreja local, pode-se reservar um espaço para estudo, um sábado, uma sexta-feira, ou até, quiçá, um domingo depois do culto, estudar esse assunto. Se não tiver ainda assim tempo para esse assunto, pode-se dedicar um domingo para que o púlpito fale sobre esses assuntos à luz das Escrituras Sagradas. Também é valioso. As experiências que eu tenho são todas essas. Contexto de conferência, contexto de estudo bíblico e até contexto de culto, onde o pregador tem 1 hora ou 1 hora e 30 minutos para esclarecer as questões basilares sobre a intervenção do cristão na política e depois reservar algum tempo para responder às questões, porque esses assuntos, meu irmão, garanto, no contexto cristão, quando a pessoa aparece para abordá-los, despertam um interesse extremamente incrível entre os irmãos, e os irmãos levantam vários questionamentos, mas as vantagens de começarmos a ter esse tipo de abordagem são 1000 vantagens. Tanto é que das igrejas em que fui convidado para abordar esse assunto, não me arrependi. Os irmãos também não se arrependeram, pelo contrário, ouvi questões muito interessantes vindo da parte dos irmãos, declarações de que se já tivessem ouvido esse estudo anteriormente, ou teriam tido decisões muito
favoráveis. Há até pessoas que disseram, olha, se eu tivesse ouvido isto há mais tempo, hoje eu seria administrador, hoje eu seria... teria essa outra função no Estado, porque fui convidado, mas a minha condição de cristão na altura e a minha percepção errada sobre o assunto me fizeram recusar essas responsabilidades. Enfim, é isso, irmãos. Hoje parece que a gente não tem interesse, mas na verdade não é que a gente não tem interesse sobre esse assunto, é que falta alguém que tenha, da parte de Deus, bênção de dominar os assuntos, esclarecer para os irmãos. Todos os irmãos que tiveram acesso a essa instrução, falo na primeira pessoa por terem ido lá pregar, ensinar, ficaram horas a fios e não queriam que o assunto terminasse. Nós é que tivemos que dizer na aula, por hoje, chega, vamos reservar um outro dia para esses assuntos. Aleluia. E outro desafio que eu lanço, né? Eu, na verdade, ao lançar esses livros, me coloco à disposição dos angolanos. Eu estou disponível para ir a qualquer província, onde queiram ouvir a instrução, desde que eu, com a minha própria passagem, eu consigo ir para qualquer província dessa Angola, desde que haja espaço para alojamento. Vamos instruir os irmãos a respeito desses assuntos e estamos à disponibilidade dos angolanos, porque penso que essa é uma das formas que eu tenho particularmente de contribuir para o bem-estar social do meu país. Aleluia, aleluia. Meu irmão, nós estamos mesmo já na reta final. Primeiro agradecendo aos irmãos que nos acompanharam até o exato momento, aqueles irmãos que estarão a ver esta live mais tarde, e também agradecer ao meu amigo, ao meu irmão José Quiloange. Penso eu que este não vai ser o nosso primeiro diálogo. Penso que teremos mais oportunidade onde vamos falar de outros assuntos, não só assuntos inerentes à política, mas assuntos também do reino, assuntos mais voltados de uma forma mais prática mesmo, aquilo que vem a ser a tua área de atuação. E eu já estava a me estimular a mergulhar também nesse mundo. E eu disse, não, depois da conclusão final do curso de Engenharia Informática, pelo menos 1 ano de repouso, e depois dali vamos mesmo fazer direitos e vamos ver onde o Senhor vai nos deitar, né? Penso que até lá vamos nos envolver um pouquinho mais nesse assunto. É por isso que muitas vezes, quando se deparamos em situações do gênero, há muitos irmãos que clamam, o sangue deles clama, o Bajé se prontifica em política, e há muita confusão. E uns pensam, não, será que ser omisso, coisa do gênero? Eu percebo que nós precisamos falar aquilo que nós temos, né, aquele domínio, nós precisamos falar aquilo que a gente tem como, né? É claro que a gente tem aquelas noções básicas, e aquelas noções básicas que num privado a pessoa consegue interagir, mas aqueles irmãos, e isso também é uma forma de nós reconhecer a graça de Deus na vida dos irmãos, né? E esse foi o espírito que permeou na Igreja Apostólica, até mesmo na época dos reformadores, sabendo que nessa área o irmão que tem muito se destacado é o irmão fulano, e se tem uma forma de convidar esse irmão que vem abordar aquele assunto, então não devemos sentir aquele receio, não devemos sentir, não, mas devemos fazer aquilo com prazer, com muita satisfação. E tendo esse espírito, a gente vai ver um crescimento espiritual nas nossas congregações em todas as áreas, não somente na área A, não, mas também na área B, na área C, e esse é o nosso maior propósito, que haja um crescimento por parte dos irmãos nesses aspectos. E o próximo ano, queira Deus, se até lá o Senhor nos proporcionar vida, meu irmão, também poderás conhecer mesmo a Terra do Progresso, o famoso Cubango, agora é o Cubango, e penso eu que também vai conhecer os irmãos, e nós vamos procurar mesmo realizar talvez uma conferência, talvez uma tarde de bate-papo teológico, onde vamos fazer também convites em algumas denominações também, que são alguns dos nossos irmãos, para que por sua vez também venham sentar e venhamos aprender, e quem sabe daqui a 5, 6 anos, aquelas pessoas que nos ouvem
poderão também entrar ali, fazerem coisas melhores. Se um dia eles questionarem, vão dizer que há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, alguns irmãos falaram disso, aquilo, despertou meu desejo, despertou meu interesse, e hoje só estou nesta posição. É graças ao irmão, é graças ao irmão A, ao irmão B. Então, é propriamente esse o nosso desafio. Então, meu irmão, eu agradeço mesmo, meu irmão, pela disponibilidade. Meu irmão tem 2 segundos ou 3 segundos para dar últimas considerações e nós encerrarmos com a nossa live. Eu sou grato por ter o irmão José Batista, aliás, tu sabe bem. Aliás, esse livro só tem a consideração que tem porque quem nos ajudou a aprender a fazer programação, a editar livros, foi realmente o irmão Batista. Então, sou grato. É um prazer ter estado aqui no seu portal e podemos dialogar, tal como já temos feito no privado. E muito obrigado pelo convite. E, obviamente, aceito o desafio de poder ir para a terra do Cubango agora. Certo. Pronto. Obrigado. Certo, meu irmão. Então, que Deus possa o abençoar. Um forte abraço.